Inteligência, do latim intellectus, deriva da palavra intelligere, união das palavras intus, dentro, e legere, ler. A capacidade de ler o interno, entender profundamente, inteligir. A inteligência é um termo debatido há muito tempo, pois é mais uma daquelas palavras que a gente desenvolve o externo, mas não sabe exatamente o que é. Para se compreender alguma coisa, é preciso ter a capacidade de separar ela do resto. Mas então, o que a inteligência não é? Por um ponto de vista da semiótica, eu preciso que separemos o que a inteligência parece ser e o que ela de fato é. Essa parte é importante porque se você não tiver inteligência para entender, ou eu para explicar o que estamos fazendo aqui, sabe? É necessário que você preste muita atenção aqui em mim. Infelizmente para nós, meros mortais, as definições das coisas passam por duas barreiras rígidas e grossas. Primeiro, tudo no mundo é um pouco de tudo. Olha, por exemplo, o pato. Você tem a ideia semiótica de pato e pra você só isso já basta, o que é ótimo. Só que existem muitas espécies de pato. Tem patos verdes e estes de pescoço longo. Não, esses aí são gansos. E tem o rabo de castor também. Não, isso é um ornitorrinco. Mas tem alguns que têm dentes também. E uns que são filhotes. Enfim, olha aí. O pato é um ser muito mais complexo do que só um nome e uma foto. E isso prejudica muito o ser humano quando se define algo, pois ele precisa ser resumido. A segunda barreira é que os objetos precisam ser arquivados, ou seja, colocados numa caixa e em que se encontram coisas parecidas. Cadeiras de praia ficam na caixa de cadeiras, cadeiras de bar, de cinema, de balanço, que ficam numa caixa ainda maior, onde encontram sofá, cama, talvez poltrona, e isso tudo numa caixa maior ainda, onde ficam todos os objetos. Mas essa forma de arquivar é muito falha, não faz muito sentido, pois as coisas do mundo, como poltronas, que pra mim estão fora da caixa de cadeiras, pra você podem estar dentro. E isso poderia tornar ela um meridiano, como se tivesse um espectro. De um lado temos cadeiras, do outro temos objetos no geral e no meio ou em algum lugar ali ficaria uma poltrona. Além de haver coisas no mundo como a cadeira elétrica, que é sim uma cadeira, sim, dá pra sentar, mas eu não colocaria ela na mesma caixa que as outras cadeiras. Eu acho que ela tem uma função muito diferente. Podemos voltar para o exemplo do pato, que pode estar na caixa de animais até que eu o mate, e aí ele fica mais perto de ser uma cadeira, até porque os dois não estão vivos. E isso pode tornar ele um objeto. Talvez ele nem seja visto como um objeto pelas pessoas ou pelo seu subconsciente, e sim como um animal morto. E mesmo se pensarmos em encaixar ele na caixinha de aves, esse termo não é um dos mais corretos. Taxonomicamente, as aves estão no mesmo grupo dos répteis. Chamar uma ave de ave é um termo inventado por Linneu, que não é exatamente o mais correto. Eu posso falar sobre ele em algum vídeo mais pra frente, talvez, vocês que sabem. Como você pode ver, essas duas coisas limitam nossa forma de pensar e metalinguisticamente ou não, isso aconteceu com a inteligência. Tentamos resumi-la e arquivá-la a quantificando. Por isso na China, no século V, foi inventado um modelo ainda arcaico do que seria hoje o teste de QI. Foi só recentemente, no século XX, que trabalhos como de Alfred Binet e de William Stern trouxeram à tona esse método pro cotidiano. Inicialmente foram usados em escolas para descobrir quais alunos tinham capacidade de superdotação, quais eram medianos e quais tornariam futuros haters do canal Block. Esse método colaborou para a psicologia na época, e embora hoje esteja um tanto defasado. Eu sei que tem muito fanboy de teste de QI, e se você é um deles, fique sabendo, eu amo a Tchel de Eldorado. A grande verdade é que ele tem quase nenhuma utilidade. Se liga nisso, tu pode achar que QI simboliza utilidade. Se nascer alguém com muito QI, nossa, Elon Musk vira cadela. Mas olha, Einstein, QI 160, muito foda, descobriu a gravidade, cê tá ligado, né? Antes todo mundo flutuava. E aí tem o Terence Tao, pessoa mais inteligente viva, QI de 230, superando Leonardo da Vinci, Batman e Sherlock Holmes, embora todos esses três nunca tivessem existido. O cara usa o QI dele pra participar de Olimpíadas de Matemática. Não entenda mal, ele faz o que ele quiser com o QI dele. Meu ponto aqui é que QI não representa utilidade pública, e na maioria das vezes só é usado para engrandecer o ego dos que se importam. Eu acredito que ele ainda tem uma utilidade sim, mas é errado definir ele como um tipo de atributo de RPG, em que através desses pontos você descobre quão inteligente uma pessoa é, no geral, no todo. Se você quiser reconhecer sua inteligência de fato, eu acredito que existe uma forma bem mais acurada, que por mim virava signo, que é a teoria das inteligências múltiplas. Esse é o conceito de que nossa inteligência não é uma coisa reta e numeral, e sim um grupo de 9 inteligências. Esse conceito é interessante e ele é muito abordado no meu RPG, no meu mangá. Logo eu vou fazer um vídeo sobre, hein? Fiquem preparados. Resumindo a vocês, 9 inteligências são: naturalista, envolve saber sobre animais, diferenças de plantas, venenosos ou não, cultivos, caças e tudo que gira em torno disso. Excelente para biólogos e acampadores. Acampistas? Acho que é campistas. Musical, saber diferenciar sons, timbres, combinar acordes de cabeça, ouvir melhor, reconhecer mudanças de novas de alguém, de algum instrumento musical ou de um
um objeto ordinário. Ótimo para músicos. Lógico-linguística, criar hipóteses de análises, investigar, estudar, mapear, quantificar dados através da lógica. Ótimo para cientistas e detetives. Existencial, questionar-se sobre a vida, a morte, a sociedade, o destino e o que fazemos como indivíduo. Perfeito para filósofos e rebeldes. Interpessoal, saber sobre os sentimentos das pessoas, saber o que as motivam, o que elas querem, colocar-se no lugar delas. Ótimo para ser um bom amigo, psicólogo ou publicitário. Não que publicidade seja um bom amigo, é que as inteligências podem se manifestar de forma diferente de pessoa para pessoa. Linguística, entender semiótica, linguagem, símbolos, palavras, idiomas. Muito bom para se tornar poliglota, escritor, se formar em letras ou fazer uma redação do Enem. Intrapessoal, entender a si mesmo, seus sentimentos, desejos e impulsos, e esse pode não ser especificamente útil para nenhuma profissão, mas é útil em todas as áreas. Uma pessoa equilibrada com uma sanidade resiliente se encaixa aqui. Por último, é espacial, que envolve perceber o mundo tridimensionalmente, o que pode ser útil para decoradores, navegadores e até quem faz cenário para jogos. Essa teoria ainda está em debate, mas eu acredito que faça muito sentido, ao menos com um signo moderno, tipo MBTI e temperamentos, seria muito mais pragmático que esses, inclusive. Na real, existem formas muito melhores de categorizar as pessoas do que MBTI, mas todo mundo se apaixona por signos coloridinhos e que falem bem dela, como eu amo Efeito Fora. Voltando ao vídeo, agora que te dei um vislumbre sobre inteligência, como diferenciar uma pessoa inteligente de uma que não é. Elefantes são péssimos em testes que envolvem o uso de patas, mas são excelentes nos que envolvem a tromba. Geralmente, nós fazemos testes de inteligência em animais, nos usando como referência. É aquela frase de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. É só pensar numa toupeira. Ela tem olhos sim, mas quase não os usa. Não é porque ela não passou num teste de visão que ela é estúpida. Imagina cachorro fazendo teste de QI. Pra eles, QI seria achar uma bolinha, farejar pegadas, ouvir moscas à distância, descobrir o nome de outro cachorro cheirando na bunda dele. Mas nós somos péssimos em diferenciar cheiros. Talvez seja o sentido que menos somos experientes. Se um cachorro nos avaliasse, seríamos muito bucha pra eles. O que eu quero dizer é que sempre que se coloca a inteligência em prova, nós precisamos saber sobre a natureza intrínseca da prova, saber quem está nos testando e para que é importante, pois muitas vezes assim sabemos qual de fato é a pergunta. Dependendo do professor que aplica a prova, sabemos que raciocínio fazer e por que as perguntas nem sempre são aquelas que são feitas. Um teste de QI vai questionar mais precisamente sobre seu raciocínio lógico e abstrato. Chamá-lo de teste que quantifica a inteligência é resumi-lo, torná-lo convenientemente fechado em si mesmo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Como vimos, a inteligência é um conceito complexo e multifacetado, muito mais do que um simples número em um teste de QI. Ela abrange diversas capacidades, desde habilidades lógicas e linguísticas até a compreensão emocional e a percepção espacial. Tentamos resumi-la e arquivá-la, mas essa simplificação muitas vezes não faz jus à verdadeira profundidade do que significa ser inteligente. O modelo tradicional de QI tem suas limitações e, embora tenha sido útil em certos contextos históricos, é evidente que precisamos de abordagens mais holísticas para compreender e valorizar a inteligência em todas as suas formas, que tentem agrupar todos os tipos e não só aquela que o teste de QI prioriza. A teoria das inteligências múltiplas, da qual eu falei, ela foi criada por Howard Gardner e ela oferece uma visão mais inclusiva e diversificada, na minha opinião, reconhecendo que cada pessoa possui um conjunto único de habilidades que contribuem para a sua maneira de interagir com o mundo. Portanto, quando a gente reflete sobre inteligência, é sempre bom lembrar que ela não pode ser confinada em uma única definição ou medida. A verdadeira inteligência é multidimensional e se manifesta de maneiras diferentes em cada indivíduo, animal ou situação. Então, se você me perguntar o que é inteligência, depende do que pra você é inteligência, a maneira que você resume ela e pra que você tá querendo usar ela. Nossa, que resposta bosta. É uma resposta muito bosta mesmo, mas esperar alguma coisa que faça você explodir a cabeça é mais esperar algum tipo de entretenimento linguístico, esperar que eu fale palavras bonitas e que você se encante com elas, sendo que essa é a verdadeira essência da inteligência. Ela é objetiva sim, mas ela é dividida em tantas áreas que é um pouco difícil de dizer que uma pessoa é estúpida ou que ela é inteligente, porque ela precisa ser inteligente em alguma coisa e estúpida em alguma coisa. Porra, Albert Einstein não sabe usar o Sony Vegas. E assim, ele continua sendo inteligente na área dele, mas ele não sabe usar o Sony Vegas. Eu não sei pular de galho em galho igual um chimpanzé, mas eu continuo tendo a minha inteligência e a minha estupidez no nível que ela tá. Eu só não sei fazer uma coisa que um outro animal faz. Inteligência precisa ser medida através de quem tá medindo ela. E é claro, na nossa sociedade, existem coisas que são úteis e a gente gosta de fazer e são importantes para as pessoas que sejam feitas, e quem faz elas é considerado inteligente, pelo menos competente, quando é uma área que as pessoas veem que a pessoa é muito boa, mas é muito difícil de dizer que isso significa inteligência, tipo alguém que é muito engraçado. No final das coisas,
eu volto pela mesma ideia sobre a linguística, que os limites da linguagem são os limites do mundo, e eu digo pra vocês, inteligência é só a bosta de um adjetivo que a gente usa pra resumir as coisas, e ela não é útil de nenhuma maneira, apenas quando a gente está se tratando de um indivíduo e de uma área específica do conhecimento. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like para mais entretenimentos engraçados, divertidos e filosóficos. Espero que tenham rido bastante, o meu nome é Luplock, me despeço aqui, deixe seu comentário engraçado, divertido e... o que eu tô falando, mano? Abraço!